Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma entrevista aqui do Marvoz Talks. Tem gente que diz que não consegue entender direitinho o que é Marvoz Talks. Então vamos lá, vou explicar para vocês de onde é que veio o Marvoz. Marvoz, a primeira parte, Mar, do meu nome, que eu sou o Márcio Charri Broi Simão, ou Márcio Simão. As primeiras 3 letras, M-A-R. Eu adoro o mar, tanto é que eu moro aqui em Balneário Pissarras, a 40 metros da praia, do mar. Então, gosto do mar. E meu nome inicia com mar. E voz, por uma coisa óbvia, né? Porque eu trabalho com a minha voz há mais de 20 anos, 24 anos, como dublador, como apresentador, como ator. E aí eu quis juntar as duas coisas. E podia ter colocado Marvoz Cast, Marvoz Podcast. Não, mas eu quis colocar Marvoz Talks, que são conversas da Marvoz. É isso, para começar. Estou aqui hoje com uma amiga de infância minha, que é Cíntia Franck. É isso? Apresentei bem por enquanto? Isso mesmo, Márcio. Prazer. Muito De prazer. novo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. De Eu que verdade. agradeço o convite. Na verdade, foi inesperado. Foi algo assim. Eu vi, só curti, Aham. pensei, fiquei quieta. Minha irmã foi lá escrever. Eu vou falar o quê? Sobre o meu luto? É. Daí você me chamou separado. Aí cá Exatamente. estou eu, vim em São Bento hoje. Estou Que aqui. maravilha, que maravilha. A Cíntia, a irmã dela, a Stephanie, conta aí, quem era o pessoal que passava o verão comigo aqui, assim, na infância? Quem era? Meu, olha, Márcio, eram bons tempos. Jonathan. Eram ótimos tempos. Isso aí é. Você, Charles. teus irmãos, que eram os vizinhos ali de muro da praia, ali de Pissarras, aqui, né? Então, eram vocês 4, mais nós 4 irmãos, mais o Jonathan, o Thomas, a Laura, que são os primos. Quem são os 4 irmãos? Quer apresentar? Sim, então a Stephanie, Stephanie eu, o Charles e o Christian. e o Christian. Isso, Os 4 irmãos. os 4 irmãos. Aí você tem os teus primos também que vinham pra cá. Sim, Uhum. né? E vocês 4, mais o Jorge e a O Jorge e a Gabi. Gabriela, que é meus Os dois teus primos. primos. Então, os Exatamente. primos com primos e os irmãos com os irmãos. E era as férias. E a gente ia realmente pra praia, entrava naquele mar de ressaca. Exato. A gente tinha muito culhão, de verdade, né? Tinha. Era muita coragem Tinha. entrar naqueles mares. Naquele mar Bravo. que sangrava. E os Violência. nossos pais, eles deixavam a gente Sim. entrar na água Na mesmo, água, né? aham, E nadar. E era um mar muito violento. Violento mesmo. E lá para metade da distância, porque tem uma ilha chamada Ilha Feia, eu não sei qual é a distância daqui para Ilha Feia, dá o quê? Dá uns não sei. 1 quilômetro, 2 quilômetros, sei lá. Mas eles deixavam a gente lá no fundo, a gente ficava umas cabecinhas Acho pequenininhas que lá. dava uns 200 metros, mais ou menos. Mas põe 200 metros A única isso. que ficava nervosa e fazia buraco no chão, que ia e voltava e xingava as filhas, era a Beth. A minha tia, né? Ela arrancava os cabelos com o cigarro na mão e dizia, Jorge, Gabi, sai E o meu da tio água." também, né? O tio Demetrios também, né? Ele não ia muito na praia, né? Ele não ia. Não ia. Não ia muito. E às vezes que ele ia, ele ficava horrorizado em ver aquilo, né? É. A gente lá. E quando também era inverno, mas aí vocês não estavam, nós entrávamos também no mar. Tinha uma balsa que estava lá em cima na areia, que eles estavam construindo, acho que algumas coisas ali. Acho que bem na época eles estavam construindo, colocando tubulação, não sei o que eles estavam fazendo Eu na lembro. praia. Eu lembro. Deixaram uma balsa lá com latão, acho que puxou na corda, lá para baixo na água. Entramos e levamos também para após a arrebentação. Uhum. E na água gelada, era água de geladeira. E lá estávamos nós. Aí nós 4 irmãos e os nossos primos, porque vocês não vinham sempre, né? Sim. E daí lá tava a gente também no mar. Ah, era muito bom, cara. Que tempo gostoso, não tinha ninguém na praia, era só a gente. Eu lembro. Hoje em lembro. dia não dá mais nem pra andar. Nós estamos falando aqui da praia, onde eu moro, Uhum. e onde a Cíntia vinha passar aqui os verões dela, né? São Bento fica a quantos quilômetros daqui? Ah, dá 2 horas de viagem, mais ou menos. 2 horas. Uhum. Norte e leste. Vai até Piraberaba, Joinville e Piraberaba sobe. Sobe a serra. Sim, eles vinham pra cá, tinham casa de praia, que ainda tem, não sei se tem casa de praia. Da minha Oma, que Da a Amy sua. tá morando ali. Oma, pra quem não sabe, porque eles são descendentes de alemão, Oma, pra quem não sabe, é Vó. vó.
vovó, Vovó. né? E Oma. opa é vô. Vô. Não é Aí isso? tem a Oma, ou então a Großoma, Großopa. A única coisa que eu lembro de alemão era 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Ja. E guten Morgen, guten Tag E gute Nacht. e guten Nacht. Ja. Isso aí. E mais nada. E alguns palavrões que eu não vou colocar aqui, né? São Mas bonitos. foi uma infância bem gostosa. Foi prazerosa. Foi Eu prazerosa. gostei. A minha infância, a nossa infância foi muito boa. Foi. Apesar das dificuldades dos pais, minha mãe separada, a Amy separada, e a Sônia ficou viúva muito cedo também, a gente sempre foi unido. E a minha Oma aguentava firme nós todos lá na praia no verão, porque daí as mães tinham que voltar a trabalhar. A oma da Cíntia era a Dona Ruth. Nossa, a Dona Isso. Ruth também, eu lembro da Dona Ruth que nadava, Oh, nadava bem. sim, muito bem. Pegava Impressionante. um jacaré perfeito na praia. A Dona Ruth jacaré. era maravilhosa. Nossa, lembro dela até hoje. Mulher guerreira. Uhum. Nos deixou cedo, infelizmente. Com que idade que ela morreu? 62, acho. Que novinha. Foi câncer, né? Foi depois do acidente que ela teve. Aquele acidente em registro, né? Ela teve um acidente de carro. Sim. Daí tava lá o marido dela na frente, Uhum. com o Fernando, tava dirigindo. Os 2 homens na frente e 3 mulheres atrás. Aí deu um acidente lá e os 2 à frente morreram. E daí os de trás sofreram. A sua avó perdeu, então, o seu avô num acidente. Sim. A Entendi. Sônia ficou viúva porque o marido dela perdeu a vida ali também. Então, olha que interessante, gente. Eu não sabia. Desculpa, não é que eu não sabia, eu não lembrava dessa história. Você Não lembrava. não ia conseguir lembrar que faz tempo. Muito Realmente tempo. não lembrava que a sua avó tinha perdido o seu avô num acidente de Num carro acidente de e que a sua tia. As 2 tias, as 2 filhas da minha Oma, então, as duas, a Amy e a Sônia Ah, e minha Oma, estavam atrás. Que também sofreram um baque, né? não, eu entendi, mas assim, a Sônia perdeu o marido dela Tava dirigindo naquele acidente. naquele acidente. E a sua avó perdeu o seu avô. Sim. Uhum. Então, no mesmo acidente, perderam 2 maridos Sim. de 2 mulheres da família. Eu não sabia disso. Oh, Não nossa. tinha, eu não tinha pensado nisso. É. Não tinha. Quer dizer, é que agora que você me lembrou dessa história. Uhum. É que acho que também vocês nem moravam mais ali, que depois vocês saíram da casa da lateral, foram pros fundos da Beth ali, e depois não... Foram pra Itajaí, acho que, né? Para Itajaí. Isso, daí não, a gente se perdeu na história. Olha só, eu não lembrava disso. Bom, aí eu coloquei um anúncio. Por quê? Porque, Cíntia, eu gostaria de contar histórias aqui no Marvoz que sejam histórias bonitas, histórias de superação, histórias de amor, histórias de... Como é que eu posso dizer? Que seja... Superação? Não, superação, de superação, sim. Porque a gente vai lá pro É, fundo, né? histórias que façam a gente acreditar que a vida tem um sentido. Mas tem, é verdade. Histórias que façam a gente acreditar que a vida tem um sentido. Por quê? Eu acho que a internet está tão recheada de conteúdo que, na minha opinião, é só para entreter as pessoas. Não é para fazer as pessoas pensarem na vida delas, não é para as pessoas refletirem. Tem muita coisa legal, tem muita coisa que ensina, tem muita fonte de conhecimento. Isso tem. Mas também só aumentar o conhecimento cerebral e não tocar as pessoas de verdade para que elas reflitam. Eu acho que está faltando um pouco disso. Então, o podcast aqui, o Marvoz Talks, vai contar vários tipos de histórias, vários, mas eu tenho uma predileção, gostaria de poder contar histórias como a que eu acho que você vai contar aqui hoje. Né? E por que eu chamei a Cíntia para... A irmã dela, a Stephanie, sugeriu, na hora que eu coloquei lá uma propaganda na internet dizendo que eu estou buscando histórias como essa que eu acabei de escrever aqui. E a Stephanie falou assim, poxa, Cíntia, por que você não vai lá e fala com o Márcio? Né? Agora conta pro pessoal aí de casa, quer olhar para mim, quer olhar para a câmera, faça o que você quiser. Vou olhar pra você. Olha para mim. Conta o que aconteceu com você. E por que você acha que eu chamei você aqui? Qual foi a história que talvez eu queira ouvir ou que seja interessante para as pessoas ouvirem? Ai, gente. Então, assim, Márcio, como é que eu vou falar? Da minha história. Então, assim, eu conheci o meu marido, que não está mais entre nós, né?
Se bem que eu não era casada com ele, eu era casada de coração. A gente nunca foi casado no papel porque não precisa, acho eu. Então eu conhecia ele já quando eu já tinha 9 anos de idade, mais ou menos. E ele gostava da minha irmã. As coisas são engraçadas, né? E daí a gente meio que se viu bastante, assim, a gente brincou muito na rua, porque ele era nosso vizinho também em São Bento, né? Mas aí o mais engraçado foi que eu era tão chata, né? Ele dizia pra mim que eu nunca ia achar uma namorada. Aí eu só dei risada dele. Mas eu também gostava de pegar no pé dele. Aí quando eu tava com 18 anos, ele já olhou com outros olhos pra mim. Tipo assim, como ela cresceu depois de tanto tempo que não a vi, né? Mas eu sempre achava ele meu amigão, assim, né? Mas tudo bem, começou ali uma história entre nós dois, né? Então foi, na verdade, um amor construído, né? E a gente se uniu bastante nos últimos 10, 12 anos agora, antes de falecer. A gente se uniu de verdade mesmo, tipo, um respirava o outro, né? Mas nesse ínterim todo que a gente ficou junto, são 27 anos, 27 anos a gente ficou junto. 27 anos. Aham. Meu Deus Ia do fazer céu. 27 anos já. Uma... Então nossa, a gente fez de tudo. Nossa, ele era músico, ele era guitarrista da banda Uhum. lá de São Bento, Jardim Elétrico. Ele tocou também aqui no Challenge, em Pissarras, várias vezes. Mas, assim, eu era a acompanhante dele até, assim. Onde eu podia ir, eu ia com ele, porque eu era da noite. A gente tinha uma vida a dois legal, assim, dentro da música, do rock and roll, né? Muitos amigos, muitos conhecidos. Então, pessoas bacanas nós duas. Eu tenho que dizer, né? A gente era muito legal. Carismáticas, vamos assim dizer. Né? As pessoas gostavam muito da gente. E também a gente gostava muito das pessoas. E quando ele estava tocando no palco, ele fazia parte de lá em cima e eu fazia parte de baixo, que era o social. Me fala uma coisinha. Como é que era o nome dele? Marcelo, Marcelo. ele chamava Marcelo Pereira ou só Pereira pros amigos, né? Era o Pereira. E ele Né? era músico. Músico, um exímio guitarrista, muito bom. Uhum. Extremamente inteligente também. Tinha uma banda? Autodidata. Tinha uma banda? Tinha uma banda. Como é que era o nome da banda? Jardim Elétrico. Jardim Elétrico. E a banda estava fazendo... Ia fazer já 28 anos a banda. E ele sempre foi acho que ele que fez nascer a banda. Alguns integrantes entraram e saíram, mas ele sempre permaneceu. Né? Eram só 3 também que sempre tocavam. Você ia falar, ia fazer 28 quando ele faleceu? Não, 27. 27. É. Quando ele faleceu? Quando ele faleceu em janeiro, dia 27, e daí ia dar uns meses, a gente já ia fazer 27 anos juntos. Daí. Não, ele falou Não? a banda. A banda ia fazer 26 aí, acho. Era Então, um a menos. Nossa, que Acho. vida longa, tanto pro relacionamento como pra banda. Pois é. Interessante. Então, pra você ver, a gente fez muita coisa. A gente fez muita coisa. E o que era a minha vida com ele? Era muito boa. Ele me dava uma vida confortável, de muita segurança, sabe? Então, assim, eu não era proibida de fazer nada. Mas as coisas levaram a caso de que eu acabei ficando em casa. Também a gente teve um filho, depois de 9 anos namorando, a gente teve um filho, né? E ficou num só, ainda bem. E daí eu fiquei para cuidar também do Yarno, né? E fiquei em casa porque eu era o alicerce, porque eu cuidava de tudo. Ele era só o provedor, assim, sabe? Porque Claro. ele deixava tudo nas minhas mãos. Tudo. Então. Da casa, do alicerce, filho, da tudo. Eu educação. subia até no telhado para fazer as coisas. Então eu fazia tudo. Tudo, né? E outras coisas por fora ainda também, que às vezes ele pedia para eu fazer. Então, mulher pensa assim, né? Rápido, então, eu era rápida também. E ele ficava fazendo Ele as composições e sim, tocando aí dava aula até 10 horas da noite, 10 e meia, às vezes até as 9. Então, ele tinha os horários dele também. E a gente se acostumou com isso, nesse ritmo, né? E daí... Mas foi uma vida bem confortável, tranquila. Assim, a gente não era de ter muitas coisas também, mas era confortável por a gente ser quem a gente é. Né? E só que daí chegou um ponto que acabou tudo. Ele morreu. Você quer falar sobre isso? Sim, eu falo. Como é que foi? Eu tô bem. Assim, como foi e quando foi? Assim, ele já tinha um lado ansioso. Ele era ansioso. Ele tinha uma ansiedade dele, então fechava muito a garganta de ansiedade, que ele tinha uma ansiedade. Só que daí ele não queria contar as coisas pra mim, porque não queria me preocupar. Só que eu conheço, a gente já conhece a pessoa e sabe o que tá acontecendo,
né? E aí dizia para ele procurar um médico, dele não ia. Às vezes ele ia lá, fazia massagem, também tinha umas bursitas, tendinite, por causa de tocar guitarra, problema aqui no dedo, então ele já estava começando a ficar mais preocupado, né? Ou a família da parte da mãe dele, os tios, todos morreram do coração mesmo, de cardíaco. Eu sempre dizia para ele fazer exame. Só que ele cuidava muito dos outros. E nunca dele, sabe? Ele sempre podia esperar. E eu falava que não, né? Daí ele dizia, quando começar os alunos em fevereiro, daí quando entrar dinheiro eu vou fazer os exames. Aí passava um tempo, ele não ia de novo fazer os exames. E assim foi indo aquela coisa, né? E eu sempre cobrava. Aí acabou de eu cuidar da mãe dele. Eu já estava com 86 anos, 87 anos. Ela teve uma queda. Ela foi parar lá em casa e eu cuidei dela. Né? E ela tinha 2 filhas também, mas as 2... Não sei o que aconteceu. E daí acabou ficando para mim. E fiquei cuidando dela 8 meses. E ela faleceu, então, dia 20 de novembro de 2019. E 2 meses... Na minha frente ela morreu. E 2 meses depois, dia 27 de janeiro, ele morreu. Então foi muito curto. Os 2 morreram na minha frente. Então foram 2 baques para mim. Se bem que a minha sogra já estava esperando. Então é diferente do Marcelo, que eu não estava esperando. Tanto é que a gente teve um final de semana maravilhoso. Né? A gente foi numa festa lá no Paris das Águas, que é em Corupá. Né? Que era uma reunião no grupo que ele tinha, que se juntava mulher, filho, sabe? Aquelas tardes de cerveja, assim. Aí domingo a gente fez pizza, daí tava a Steph lá em casa, o Diego, a Estela, o Yarno, né? E daí segunda-feira de manhã, ele tomou banho, tudo, disse assim que ia sair para ver uns negócios de cabo, de pedal, guitarra, as coisas raras assim, e voltou às 2h30, às 2 e pouco para casa. Eu falei assim, que já tá aqui, né, tão cedo. Ele falou assim, tô sentindo umas dores nas costas, até tomei uma aspirina, comprei na farmácia. Falei, que bom, deita lá na cama que já vou lá fazer uma massagem para você. Às vezes foi um nervo que tirou do lugar, sei lá, né. Aí quando eu cheguei lá, ele já tava suando grosso mesmo, sabe que um suor grosso, que eu nunca vi isso, muito grosso. Ele suava assim, só de olhar para ele, já suava, mas não assim, daquele jeito. Ele tava de bruço. Daí quando eu pedi para ele se ajeitar um pouco mais na cama para eu passar a pomada nele, ele começou a entrar um ataque ali. Ele teve um ataque, assim, daí quando eu chacoalhei ele, quando eu vi ele já tava com o olho esbugalhado, já tava entrando em convulsão, tudo assim. Aí chamei a Steph, gritei lá e aí veio, né? Aí é aquela coisa, né? Que ele corre. Aí tinha que... Quando você vê, a gente tentou fazer de tudo e não deu. Daí eu nem sei, mas consegui ligar para os bombeiros, vieram lá. Aí quando eles chegaram lá, eles já viram que ele estava sem vida. Eu falei assim pro Marcelo, assim, eu falei, não acredito que eu vou ficar viúva. Eu falei assim, volta pro teu corpo agora, eu falei para ele. Só que ele não me ouvia mais, estava um batimento cardíaco muito fraco. Aí a gente fez umas coisas nele lá, mas não deu. Foi na minha frente. Bom, ele tinha mostrado sinais de que ele tinha algum Não. problema de saúde? Se Não. se ele tinha, não me falou, como sempre, né? Ele não gostava de falar. Uhum. Ele tinha gota também. E às vezes ele tomava um remédio que tinha morfina dentro. Eu acho que talvez esse deu uma acelerada no processo dele. Tudo num silêncio, assim, porque ele não demonstrava nada. Porque ele tinha medo de morrer também. Ele era muito medroso. Né? Tanto é que ele dizia para mim, amor, você promete que nunca vai me deixar? Eu falei, não vou deixar você, vou cuidar de você. Mas ele não tinha nada, ele só tinha medo de me perder. Ele disse que ele tinha medo de morrer e deixar a gente assim. Porque ele achava que ele tinha que cuidar da gente o tempo todo, o tempo inteiro. Aí ele me colocava num pedestal, assim. Sabe? E ele morreu. Como é que ele ficou depois que a mãe dele faleceu? Porque Ele foram ficou 2 meses perturbado. antes, né? Foi, ele ficou perturbado. Qual era a ligação que ele tinha com a mãe? Como é que era a ligação? A ligação dele com a mãe era... Tipo assim, ele dava aula de guitarra na casa dela, numa sala que ele arrumou na frente. Uhum. Então ela morava ali. Então ele ficava o dia inteiro com ela. À noite, daí quando ele saía de lá, ele ia lá em casa para dormir. Mas ele sempre tava... Então a ligação dos dois era boa, mas ela era também uma senhora muito teimosa, que às vezes deixava ele também bravo, né? Mas a ligação era boa. Ele gostava dela muito, né? E
E ela ficou 8 meses lá em casa, eu cuidando dela, ela definhando. Então, ele teve também um acompanhamento de tudo aquilo. Então, tanto é que quando eu liguei para ele, falando, Marcelo, tipo, amor, a tua mãe acabou de falecer. Ele chegou em casa, tipo assim, e chorou e, tipo, não acreditou. E eu olhando aquilo, pensei, como? Né? Tipo assim, ela a gente já viu que ia dar isso. Já tá só esperando. Com 80 anos, né? 88 ali, 87, 8, né? E daí, mas ele ficou bem perturbado mesmo, ele ficou bem chocado, ele ficou pensativo. Acho que daí tudo acelerou nele, tudo. Ele era filho único? Não, o irmão dele morreu também no acidente, só que 8 anos depois do acidente. E tem 2 irmãs. Então ele tinha mais 3 irmãos, né? Um falecido O e 2 pai- irmãs vivas. Certo, 2 irmãs vivas. O pai tinha falecido já? Faz tempo. Já fazia tempo. Morreu nos braços dele. Uhum. Também câncer de esôfago e as coisas erradas, assim, também morreu. Com que idade que ele morreu? O pai dele também 60 e poucos anos, né? 60 alguma coisa. Fumava muito, né? Bebia. Isso faz quanto tempo, Ai, meu Cíntia? Deus, anos Que 90 do vô? Não, do pai? que o seu marido faleceu. Pois Faz quanto então, tempo? meu anjo, Estamos em 2022. foi 2020. Ele morreu em janeiro, dia 27 de janeiro, e já a pandemia entrou em março. Foi muito rápido. Então, assim, ainda conseguimos fazer uma festa, uma festa que os amigos são maravilhosos, assim, que a gente tem, sabe? Uma comunidade, uma irmandade muito grande. Então, eles se juntaram todos para fazer um festival, um tributo para ele, para arrecadar fundos para pagar a As cremação. despesas de cremação e tal. A cremação, né? E para cobrir também os custos que vinham depois, já que ele era o provedor também, né? E daí entrou a pandemia. Então, acabou... já que ele morreu, acabou dando tudo certo ainda. Daí fechou tudo, né? Eu penso assim, ó, se o Marcelo, como ele era muito preocupado, então ele tinha uma ansiedade muito grande, assim, sabe? Uma preocupação, às vezes, até exagerada, assim, sabe? Como é que ele ia fazer sem os alunos? Como é que ele ia fazer sem não sei o quê, né? E, então, se ele tivesse sobrevivido um tempo ainda, a mãe dele morreu, se ele não tivesse morrido em janeiro, mas em junho, julho, com a pandemia, aí ativa, acho que seria bem pior para ele. Iria ficar muito mais ansioso. Nossa, ele ia se enterrar. Eu acho, tenho certeza. Porque ele não era, ele só tinha tamanho, mas ele não era forte nesse sentido. De força, de De aguentar. espírito, né? De determinação. Sim, ele era tudo, tinha convicção nas coisas, tudo, mas nessa parte, sim, ele era demais. Então, é a mesma coisa se eu tivesse morrido no lugar dele. Ele ia entrar numa depressão profunda, acho que ninguém ia tirar ele do quarto. Porque ele não ia, eu acho, né, às vezes não, que ele não ia conseguir seguir em frente. Porque eu morri. Mas foi ao contrário para mim. Eu fui tão forte que eu não sei de onde eu tirei uma força tão grande. Uma força, assim, hercúlea, vamos se dizer. Com certeza. Porque fiquei que nem um zumbi dentro de casa, claro, processando tudo aquilo. Aí, nisso tudo, daí eu entrei para a espiritualidade, no lar espírita, porque conheci uma espírita, né? A Rosane, que ela me levou para o lar espírita para poder entender, porque eu fiz muita pergunta para ela. E ela é uma médium muito boa, né? Então, ela até viu o Marcelo ali do lado. Ela, não é assim, 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 tal, tal. Eu falei, mas é esse, então ele tá aqui. Ela psicografou carta para mim, dele. Eu tenho. É mesmo? Tenho carta dele. Dentro do lar espírita também, que daí, ó... Como ela tinha vários médios, então eu também... eu cheguei lá e falou assim, você vai fazer isso aí. Eu falei, mas como assim? Você vai fazer isso aí? Fazer trabalhos nas apometrias? Fazer apometria você desdobra lá o espírito da pessoa, das 7 camadas, e você faz o atendimento das vidas passadas, no caso teu, né? E então, eu não trabalhava, tipo, me doava, né? Para fazer esse trabalho da apometria com os médiums, né? Então, Mas eu você conversava já com o tinha... espírito. Você já tinha feito isso antes? Não, mas eu sempre Foi me só interessei. depois? Foi Aham, só depois? depois. Mas eu me interessava sempre no assunto. Sempre eu gostei. Mas eu deixei sempre numa gavetinha. Foi o Marcelo morrer para eu... A gente chama de desencarnar, né? Porque ele tá vivo. Só que na parte espiritual dele. Ele deixou só um corpo aqui. Você já conseguiu receber uma mensagem dele? Já. Só que não... Eu não consigo... Não tenho essa habilidade ainda de... Não através de um outro médium? Já. Uhum. Tanto é que ele já estava lá em casa. Já deu beijo na testa
em mim várias vezes. Você sentiu? Não Não. consigo. Mas o médium vai falando passo a passo o que ele está fazendo, Uhum. né? Já dentro do próprio lar, ali onde eu estava trabalhando, eles também veio uma mensagem para mim dele. Numa outra vez, quando fiz essa tatuagem aqui, Hum. eu estava fazendo para ele, e ele veio. Era justamente, eu acho que foi numa quinta-feira, e numa quinta-feira ele estava lá. Só que eu estava me sentindo muito mal, assim, porque ele não estava querendo se desprender de mim pelo cordão. E daí ele veio por uma médium, e daí a mulher, a dirigente da casa, falou assim: olha o que você está fazendo para ela. Porque ela está aqui, ela precisa seguir a vida dela. E você não está deixando ele. Daí ele concordou, olhou assim para mim: não, verdade, eu preciso deixar ela aí. Não vou mais atrapalhar. Porque ele gostava tanto de mim que ele queria ficar ainda comigo. Sim. Né? Então, mas aí foi desligado ali, foi cortado esse cordão para ele. Para ele tinha que ir, tem que ir, não pode ficar aqui. Porque não ia se acabar, e eu também. E o seu filho? E o seu filho? O Yarno, Que idade ele tem hoje? ele agora tem 20. Já tá com 20 anos? 20 anos. Então ele tinha 18 quando o pai faleceu. Tem 2 anos e meio, né? E daí o Yarno, assim, ele Como é que era a relação dele com o pai? era muito boa. Marcelo protegia ele muito. Uhum. Assim, claro, tudo dentro de uma boa educação também, rígido, as coisas lá, mas cuidava muito bem, né? Nunca deixou faltar nada. E o Yarno, hoje em dia, eu vejo assim, que ele se fechou. Ele se fechou por causa da dor. Então, ele não escuta música que lembra o pai. Né? Quando eu venho falar para ele da espiritualidade, algum recado que o pai mandou, ele disse que não quer saber, porque ele não acredita. Porque a gente criou ele assim também, dentro do ateísmo. O Marcelo e eu, a gente criou ele dentro do ateísmo. Vocês eram ateus? Uhum. Você e o Marcelo? Sim, isso. Ele não acreditava que existia Não. nem reencarnação, Não. nem Deus, nem nada? Não. Eu já sim. Eu só era ateia, mas aquela coisa, então, como é que chama? Tem uma parte que você não acredita, não acredita. Você... É um ateísmo que precisa... Agnóstico? Não é... Vamos pensar que é um Tem ateísmo que precisa de uma confirmação. Isso, porque esse lado espiritual eu sempre acreditei. É só que eu não frequentava em nada. Tanto é que eu nem quis batizar o Yarno, ele não é batizado também. Para deixar ele livre para escolher o que ele quer. Uhum. Não coloquei amarras nele. E aí? E o teu filho cresceu com que tipo de crença nesse Nenhuma. sentido? Nenhuma. Nenhuma. Né? Então eu não posso nem julgar. Hoje eu tô querendo falar as coisas para ele, não acredita, mas vou falar o quê? Se a culpa é minha e do Marcelo, né? Mas você já foi no centro espírita, já teve algumas provas para você e contou pro seu filho? Contei, mas E ele aí? não quer ouvir, ele é pra chacota. Né? Então eu falei, calma, filha, tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Uhum. A água para mim bateu na bunda com 46 anos. Né? De que maneira você sente? Você já contou para mim que você começou a praticar coisas do ponto de vista espiritual, já ir no centro espírita, ajudar a fazer apometria, Sim. essas coisas. Uhum. Como está a sua convicção hoje nessa questão espiritual? Como é que está sua relação com aquilo que a gente chama de Deus, da espiritualidade, essa questão aí do espiritismo? Como é que está a tua relação com isso? Então, eu não deixei de praticar, apesar de ter saído da casa. Né? Então, eu pratico... Hoje estou voltada muito mais a mim mesma. Porque, na verdade, o Deus está dentro da gente, né? É o nosso Deus, somos nós. Então, a gente Hoje você acredita nisso? Sim. Tanto é que eu vi muita coisa espiritual quando eu estava trabalhando ali. Não é que eu vi, a gente sabe, a gente sente. Eu tenho a parte que eu sinto as vibrações, né? Então tá bem pesado mesmo, o ar tá muito pesado. Então tem uma guerra espiritual muito grande Acontecendo nesse momento? Sim, muito grande. Tem portais abertos, assim, dos espíritos mesmo atacar as pessoas de baixa vibração. Manipular a mente delas. Ainda mais com tudo isso que está acontecendo, que você já sabe. Né? Então a gente tem que manter nosso padrão elevado. Então eu estou fazendo a minha parte, minha convicção é 100%, é verdadeira, está acontecendo, isso acontece tudo. Né? Então a gente tem atacado sim. Então eu cuido de mim agora, porque agora a Cíntia em primeiro lugar, segundo e terceiro lugar sou eu. Antes não. Antes eu pensava e fazia, me desdobrava pelos outros. Só me ferrei. Né? Então a gente aprende muito na vida. Os tapas na cara, né? Você acha que essa sua dedicação aos outros não era uma coisa muito boa? Era e não era, porque eu me dou demais. Né? Então, eu quando eu gosto de uma pessoa, assim, tipo, pode ser amizade, eu faço tudo que eu posso e o que eu não posso. Só que as pessoas não
não sabem ver esse lado. Então, algumas se aproveitam, outras não, outras passam a perna, puxam o tapete. Então, a gente vai aprendendo. Então, eu sou uma pessoa de uma essência muito boa. Eu tenho muito amor para dar. Eu sou uma pessoa de amor. Eu acredito no amor, porque o amor existe. As pessoas não são ruins. Acho que elas só estão perdidas. Se elas olhassem mais para dentro delas mesmas e olhassem mais para o céu, elas iam ver coisas inimagináveis, como eu tô vendo. É muito legal. Mas aí você, com isso tudo que aconteceu, você deixou de se dedicar a tantas outras pessoas. E Sim, eu até me dediquei aí agora, esses tempos aí de novo. Porque a gente acha que a gente tem amigos próximos, mas aí a gente vê que depois não tem. Na verdade, é eu que acho que as pessoas são as amigas. Elas acham que não. Parece que para elas é banal. Eu não, eu me entrego. Então, eu me doei de novo, sim. eu não sou numerólogo, eu gosto de brincar com as pessoas de numerologia. Ah, sim. Porque eu tenho alguns conhecimentos, eu gosto de brincar, tanto é que você Eu vi não número dá, 5. não dá para ver aqui, né? Pessoal, a gente tá filmando para cá. E eu não tenho nenhum operador, eu tô fazendo tudo sozinho. Mas aqui atrás, na sala, tem uns quadros luminosos como esse que eu coloquei aqui, tá? E ali atrás tem o número 5, que é o meu caminho de vida. Então, se somar a minha data de nascimento, 13/7/74, você soma tudo, para mim vai dar 5. Ali tem o signo chinês, que é o tigre de madeira, de 74. Ali tem um hexagrama do anjo Metatron, do arcanjo Metatron, que dizem que está fortíssimo, que diz que é o anjo mais próximo de Deus, que é o tipo porta-voz de Deus, é o que dizem, não sei se é verdade. E você nasceu em que dia, mês e ano? Quer falar? Sim, ó, dia 3 de 3. janeiro, Uhum. 1975. Eu acho Então, que o se meu você- número é 8. Eu acho. Será? Acho que é o 8. Então vamos somar. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 75 dá 79. 1 mais 9 dá 10. 10 mais 7 dá 17. 17 mais 9 dá 26. 2 mais 6 dá 8. Exatamente. Esse é o número do dinheiro, diz que. O número 8 como caminho de vida é o número que diz respeito à pessoa que precisa aprender ou ter experiências relacionadas à justiça, ao dinheiro, ao poder. E olha que interessante. O número 8 é o número que tem que aprender a juntar o céu com a terra, a energia material com a energia espiritual. Tanto é que o 8 é como O infinito. ele representa o infinito. Então é como se fosse a junção do espiritual com o material. Ele tem que aprender a fazer essa junção. Eu tô fazendo isso, Ele então. tem que aprender a fazer essa junção. Tô no Você caminho. entendeu? Tanto é que o 8 ele é muito perceptivo, ele tem uma mediunidade, tem uma sensibilidade muito grande também. Uhum. Ele tem uma força muito grande. Ele tem um ímpeto de justiça, ele tem assim tudo coisa que eu aprendi ouvindo e lendo, né? Ele tem um ímpeto de justiça, de precisar fazer as coisas de maneira certa, e quando não o faz, a cobrança da vida para essas pessoas que nasceram com o caminho de vida número 8 é muito grande, maior do que das outras pessoas, porque ela tem que ser uma pessoa reta, correta, justa, né? Com a questão do poder, o 8, ele é convidado a lidar com o poder, sendo um funcionário, mas geralmente sendo um empreendedor, a lidar com o poder e lidar com o dinheiro também. É a liderança. A liderança, o liderança é mais para o 1, mas o 8 também é para se tornar um chefe, um empreendedor, uma pessoa que aprende a lidar com o dinheiro, aprende a lidar com aquilo que é correto, com a justiça, aprende a lidar com o poder. E aprende a juntar o espiritual com o material. É isso aí que o 8 tem que fazer. Então, o que eu diria para você? Você, Cíntia, diz que que o teu marido, ex-marido, ele que cuidava da parte de trabalho e você cuidava da parte da casa, Sim. né? Uhum. Eu acho que em algum momento a vida vai querer que você vire uma espécie de empreendedora. Mas não sei do quê. A gente não sabe, mas quem sabe algum dia. Empreendedora de alguma coisa. Embole um negócio, faça alguma coisa nesse sentido, talvez relacionada a essa questão espiritual, vai saber.
Acho que eu vou ter um chamado para alguma coisa, não sei o que é. É isso aí. É isso aí. Uhum. E olha só, podemos entender que, óbvio que tem algum significado com a morte e o falecimento do seu ex-marido, do seu marido, né? Que foi 2 anos atrás e de maneira tão precoce, óbvio, Vai fazer 3 já. ela vai fazer 3 anos, né? Então, alguma coisa vai vir por aí. O que que você diria para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui? Por exemplo, assim, que nem o Marcelo, o que eu penso, o que eu tirei para mim, é que na verdade a pessoa escreve o livro da vida. Só que a gente não lembra. Ele escolheu morrer assim, né? Então, às vezes acontece dele eu penso mais assim na evolução minha. Ele precisava morrer para eu evoluir, entendeu? Hum, Não tô dizendo que ele tinha que morrer. Às vezes, pensa na parte espiritual. Ele morreu para eu evoluir. E tanto é que parece que passou um rolo compressor na minha vida nesses 3 anos. Foi uma coisa atrás da outra. Foi uma puxar o tapete, foi um tapa atrás da outra. Pra, eu caía, ergui de novo, caía, ergui de novo, caía, erguia. Então a gente vai ficando mais forte. E hoje só que a gente vai entendendo tudo isso. A morte dele, em corpo físico, né? O que as pessoas, todas as pessoas que passaram pela minha vida, tudo que aconteceu, para eu me tornar uma pessoa melhor e mais evoluída e olhar mais para dentro de mim mesma, é o que eu aconselho para os outros, né? Então, quando acontecer alguma coisa assim que é um baque muito grande, não tem como voltar atrás. A gente tem que olhar para frente, aprender o que foi de bom nessa vida com a pessoa e seguir em frente com as experiências e buscar a resposta. Tanto é que eu busquei. E hoje não tenho mais o medo da morte, não tenho medo da espiritualidade. Não tenho medo, né? Tanto é que eu sou uma pessoa que ama o cemitério, adoro, uhum. né? Então, eu ganhei uma força e eu me redescobri. É como você é uma fênix, eu renasci das cinzas. Eu tô assim. Agora eu tô livre, leve e solta, sem peso, sem amarra, sem nada. Tô sem rumo, de verdade. Mas também vai fazer 3 anos, foi tudo tão atropelado. E você não é a única, tá? Não Esse sou, negócio de estar sem rumo agora, eu, Eu por tô exemplo, sem rumo. Sério? eu sei, eu imagino, eu imagino. Eu tô falando pra você que isso não é uma coisa exclusiva sua, tem Não, muita gente que tem. agora tá assistindo a gente, Uhum. e mesmo que a pessoa esteja trabalhando, ainda esteja no relacionamento, e externamente parece que tá tudo certo com a vida da pessoa, tem muita gente que tá experimentando esse tipo de sentimento aí que você tá falando. E tem bastante. E Uhum. não, mas não diz, e não Não. compartilha com os outros, né? O que que você acha que te ajudou mais nesses últimos quase 3 anos a conseguir sentir que a vida realmente tem um propósito, tem um sentido, que é para você continuar, que tem coisas para você fazer aqui? E esse entendimento que você teve sobre a morte do seu marido, o que que você faz? O que que você tem feito que você sente que te dá mais ânimo, mais sentido? O que que você sente? Pois olha, o que eu vou dizer? O que eu aprendi muito em ver muitas coisas, que nem você falou na internet. A internet às vezes deixa a gente emburrecida, Uhum. mas tem que ir no canal certo. Tem coisas que às vezes passam na tua frente que é para você naquela hora, né? Então você vai ganhando força ali. As pessoas, elas se guardam muito para si por medo da exposição, por medo do dedo na cara, né? Tipo assim, eu já toquei Sim, o foda-se, sim. saca? Para as pessoas. Então, é, até já esqueci o que você falou. Que Eu, que, o eu que que ando muito daria mais, esquecida. que daria mais sentido? Ou melhor, o que que você sentiu, percebeu, que tem te dado mais força, mais Ah, sentido, mais é, significado para continuar? eu acreditar em mim mesma. Uhum. Parar de escutar os outros. Os outros não têm que ditar a minha vida, sacou? Então, eu escutar a mim mesma, os meus mentores, os meus anjos, os meus guias. Então, se você escuta você mesmo, você sabe o caminho que você vai ter que fazer. Porque a gente tem a resposta. Tá tudo dentro da gente, né? Claro, o outro pode te mostrar um caminho, pode facilitar aqui e ali. São as oportunidades que vão aparecer na tua vida. Aí você agarra. Mas só se te fizer bem. Não porque o outro tá falando, Uhum. né? Então, essa é a força que estou tendo agora. Então, é a minha força interna. É o meu eu. É o respeito por mim mesma.
E por que que você acha que esse sentimento não surgiu antes, quando teu marido, ex-marido, Então, era, é era vivo? porque a gente tinha uma rotina. Quando você tá com uma pessoa, você não é você mesmo, você é o outro é você. Então, você é um casal, você vive em dois, assim, você une as duas personalidades, né? Entendi. Você vira metade. Metade. Então, Entendi. quando o Marcelo faleceu, eu, depois de passar meu luto, fiquei 1 ano de luto. Uhum. Mas não luto, não tomei remédio nenhum. Fiquei Uhum. 1 ano pensando e procurando, né? Eu esqueci o que eu ia falar, sério. Eu Não tô tem muito problema, esquecida. não tem problema. E, gente, isso faz parte da espiritualidade, Não, hein? o que eu acho, lembrando que você falou agora há pouco, que eu prestei atenção, Ah, foi que acreditar em você mesma, pensar em você isso. mesma. Aí eu perguntei assim, mas por que que você acha que isso não surgiu antes? Essa... Entendi. Tá vendo, pessoal? É assim, a gente tá assim. Não tem problema. É porque talvez você esteja fluindo, tá fluindo, o papo tá fluindo aqui, você tá deixando a coisa responder por você. Não, mas eu realmente tô esquecida mesmo. Não tem problema. Eu acho que é pra bloquear o excesso de informação. Que você, o que eu perguntei foi, que você sentiu nesses últimos quase 3 anos que te deu força, que te deu motivação e que te deu um senso de significado, de sentido para você continuar depois disso que aconteceu? Porque assim, estar no relacionamento durante 27 anos e perder o seu parceiro naquela situação que você perdeu, sem que ele tivesse te dado nenhum aviso, ele não tinha Não. ficado doente, ele tinha umas dorzinhas que você falou, umas É. dorzinhas, tinha Uhum. gota, São as de praxe dele. mas assim, ele não tinha, ele era um homem jovem, ele tinha 50 anos, não é isso? 50 ele ia fazer. Não, E- ia fazer 51. Ele ia fazer 51. Já Então em estava abril. com 50 50 anos. anos. Então ele era um homem muito jovem. Não, a gente não espera que isso vá acontecer com uma Não. pessoa tão jovem. Você não estava esperando de forma nenhuma. Você foi pega de surpresa. Fui. Como, claro, grande parte de nós é pego de surpresa com né, esse acontecimento. Não só na vida da gente, como na vida de outras pessoas também. Mas o que você acha que depois do que aconteceu, que eu posso considerar uma tragédia pessoal? Claro. Mas o que você acha que deu sentido para você, de existência, sentido de vida mesmo? Ó, o sentido da vida foi. Para você, para você. Porque como eu falei assim, antes a gente era um só, agora eu tive que descobrir quem é a Cíntia. Quem sou eu? Que sentido? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? De verdade, tô descobrindo ainda. É o que eu ainda não sei, por isso que eu tô perdida. Né? Tô sem rumo. Acho que preciso de alguém para dar um pontapé, sabe? Então eu descobri quem sou eu. Quem sou eu? Porque antes eu era para ele. Agora eu sou para mim. Esse é o meu sentido da vida agora. É olhar para mim, é o meu crescimento pessoal, para daí conseguir achar o meu rumo. O que você já descobriu a seu respeito nesses últimos 3 Ah, meu anos? Deus, olha que eu sou uma pessoa bem legal. Eu também Vamos lá. sempre legal, é sempre legal. Coisas que você, ferramentas que você descobriu só depois do que aconteceu. Que Por eu exemplo, tenho, recursos dentro de você, né? assim, eu aflorei muito meu lado feminino, que estava Hum, escondido, estava muito escondido. Então eu aflorei esse meu lado feminino, né? De deixar o cabelo crescer, agora também foi por causa de um crush que eu tive no passado. E ele falou assim, deixa o cabelo crescer. Eu falei, não, jamais. Foi ano passado. Falei, não, jamais, jamais. Aí eu pensei, vou arriscar. Então, com aquela ajuda que foi, olha isso que passa um batom, vai pintar unha, vai fazer isso, fazer. Falei, não, não, não. E ele fez com que eu tivesse coragem de deixar aflorar tudo isso, a minha feminilidade. Então, na verdade, o que mudou muito em mim foi essa parte, aflorar a feminilidade. Usar saia, usar meia calça, usar uma blusa mais curta, a calça que eu quero, uma bota. Coisas que eu não fazia antes. Era tênis, era... de tanto qualquer faz, jeito. qualquer jeito. Né? Então, agora estou muito mais empoderada, de verdade. Que legal. Então, a gente acaba se redescobrindo. E eu tô me amando, de verdade. Por mais que eu tenha a minha idade que eu tenho, eu tô me amando. Tô com 48, tá, gente? Vou fazer já daqui a pouco. Falando de novo sobre numerologia, e os numerólogos que estiverem assistindo podem me corrigir à vontade, porque eu não sou profissional, estou aqui admitindo. Mas a Cíntia nasceu num dia 3. Uhum. E o número 3, ele tem a ver com comunicação,
Eu sou comunicativa. Bem, Tem a ver com arte. Todas as pessoas que têm alguma relação com o número 3 são pessoas que expressam algum tipo de arte ou mostram algum tipo de arte. uhum. São pessoas que gostam de serem coloridas, de colorir a É, vida. uhum. Não só a sua vida, como a vida dos outros. Sim. São ótimos contadores de história. Então eu tô achando que você está saindo muitíssimo bem, muitíssimo bem, Obrigada. o que você está fazendo agora. Por isso, se você está meio que sem rumo, né? Eu já vou aqui te dar uma dica se você quiser. O teu caminho de vida é 8? Isso indica para mim que você em algum momento da sua vida vai virar uma empresária. É só uma sensação aqui, é só uma intuição minha. Uma empresária de alguma maneira. Teu mentor te buzinou alguma coisa aí? Eu não sei. Não, tem a ver com a numerologia, como falou que o Tá número bom. 8 Uhum. ele diz que esse caminho de vida é para pessoa que vai virar uma empreendedora, uma chefe, vai lidar com justiça, essas coisas. Vai unir o material com o espiritual. Número Uhum. 8. Mas o número 3, que é o número que você, do seu dia de nascimento, ele é um número que indica que você tem essas ferramentas, que você já possui essas ferramentas e que Essa- você deve utilizar isso. Ai, meu Deus. Você entendeu? Entendi. Então, assim, qualquer tipo de arte que você não tenha realizado ainda na sua vida, ou que você gostava, ou que você já gostou de realizar, não importa qual seja a expressão de arte, se é que você, na sua infância, você gostava de pintar, ou gostava de Ah, você falou certo. cantar, Eu gostava de pintar. você gostava de pintar, Uhum. né? Quem sabe você volta a pintar de Pois novo? é, não sei. A gente não sabe. É. Quem sabe você volta a mexer com passa a mexer com comunicação. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu tenho a cura mental. Então, E tá as pessoas ótimo. se abrem pra mim, falam coisas que eu nem perguntei, mas elas falam como se eu. Não sei. As pessoas chegam pra mim e falam as coisas. É uma Olha cura só, mental. olha só que Eu já legal curei muitas pessoas de conversar com elas. de conversar. Uhum. Então, isso aí é a ferramenta do terapeuta. Pode ser que seja uma De terapeuta. repente, você vire uma terapeuta Holística ainda. holística daquelas que curam as pessoas conversando com elas. Ouvindo as pessoas, falando coisas que curem as pessoas. Sim, eu chego nas gavetinhas e eu justamente falo com as pessoas, eu chego nas gavetas dela e elas falam pra mim assim: Nossa, Cíntia, a minha psicóloga falou isso pra mim já. Eu falei: Olha, que eu nem sou psicóloga. É só olhar. Tá na cara, tá tudo ali. Afinal de contas, você passou por uma experiência que Sim. pouquíssimas pessoas da nossa idade passaram, né? Já passaram na vida. Tem muitas pessoas que passaram, mas a maioria vai passar, teoricamente, quando tiverem com Uhum. 70, 80 Uhum. anos, tal. Que daí a vida já tá numa outra dimensão. Mas eu acho que você podia utilizar tudo isso que você já aprendeu, isso que você experimentou, a maneira como você conseguiu dar a volta por cima. E utilizar essa coisa, essa ferramenta que você fala, que as pessoas gostam, confiam em você Sim. e que você cura as pessoas ao conversar. Uhum. Fazendo isso, Cíntia, na minha opinião. É, eu também tenho as energias das mãos. Uhum. Posso trabalhar com elas. Tenho um pêndulo. Fiz Eu o acho curso de barra ótimo. de Axis. Quem sabe você possa criar, de repente, um espaço Uhum. terapêutico, um espaço holístico, Uhum. em que você tenha lá umas salinhas e que você atenda e coloque outras pessoas para atender ali também. Então, acho que esse ano que vem agora eu vou ter que fazer uns projetinhos, sabe? Porque primeiro eu quero viajar. Uhum. É tipo olhar pra mim mesma, né? Viajar. Daí quando eu voltar eu vejo tudo isso. Que Eu tô, maravilha. eu tô assim, Márcio. Eu não tenho muita perspectiva. Eu parei com isso. Então eu tô vivendo sempre o momento. Eu vivo hoje e vivo amanhã. E assim vai indo. Vivo o dia. Uhum. O dia eu vivo. E esses bloqueios mentais que eu tô tendo, eu acho que foi algum trauma do luto. Porque de lá, eu esqueço algumas coisas. Estão falando, de repente esqueci. Então acho que tem que dar um clique, alguma coisa pra acordar de novo. Uhum. Eu não posso esquecer das coisas, gente. Eu não tenho amnésia. Né? Então, são coisas. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa também para ativar a minha energia, meu cérebro. Deixa eu contar uma coisinha pra você. Tá vendo esse cara aqui de trás de Sim. mim? Uhum. Não acho que o pessoal tá conseguindo assistir. Vou ver aqui, ó. Tá ali, Ou aqui ou aqui, o né? grisalho.
Esse aqui é o pensador Jiddu Krishnamurti, que faleceu, é um pensador indiano que faleceu em 1986. Quando ele era criança, Cíntia, ele foi considerado por muitos como se fosse um retardado. Retardado. Ele tinha 7 irmãos, ele era o 8º irmão aí de uma família grande, uma família Brahmani, e ele era como se fosse um retardado. Por que que ele era tido como retardado? Ele não ia bem na escola, inclusive achavam que ele tinha algum tipo de doença mental mesmo, e ele tinha uma ligação muito grande com o irmão dele, o próximo, o mais velho, que era o Nityananda. Andava sempre com o irmão. Para onde o irmão ia, ele ia junto. E aí, quando é que descobriram Krishnamurti, lá um médium da época, lá na Índia, estava olhando algumas crianças brincando na praia e viram um grupo de crianças e viu o Krishnamurti. E esse médium tinha um poder de olhar para a aura das pessoas. E ele viu que a aura do Krishnamurti era uma aura muitas vezes maior do que a aura das outras crianças. Esse médium trabalhava na época na Sociedade Teosófica, lá na Índia. E descobriram depois que o pai do Krishnamurti era um dos secretários da Sociedade Teosófica. Olha. Bom, foram conversar lá com o pai dele e falaram assim, a gente quer acompanhar o seu filho, porque a gente acha que teu filho tem Ele é um médium? potencial, tem um potencial Ele é médium. de alguma coisa. Bom, só para te dizer por que eu estou falando sobre Krishnamurti, que até os 16, 17 ou quase 20 anos de idade, o Krishnamurti ele não conseguia falar, não conseguia se expressar direito, ia muito mal na escola, tentaram fazer ele estudar em Londres, ele só ia mal. Quem estava bem era o irmão dele. E depois ele virou um dos melhores, um dos pensadores, na minha opinião, na minha concepção, mais extraordinários, se é que dá para usar essa expressão, mais extraordinário, né? Da época em que ele viveu. Ele ficou dando palestras durante 60 anos. E por que eu estou comentando sobre Krishnamurti? Porque ele dizia que a vida dele acontecia no presente. Tanto é que a memória dele era uma coisa terrível. Ele apagava completamente a memória dele, das situações. Tanto é que a pessoa falou assim, poxa, Krishnamurti, mas eu estive com você na semana passada. Eu disse, desculpa, eu não lembro de você. Por quê? Porque ele vivia tanto no presente, no fluxo do presente com as pessoas, ele estava tão atento. E aquela presença que ele tinha com as pessoas fazia toda a diferença na vida das pessoas e fazia com que ele tivesse, ele se tornasse um canal de expressão, desculpe, das energias que queriam falar através dele, justamente porque o ego dele, que é constituído do passado e da ansiedade pelo futuro, não estava presente. O que estava presente era só ele, a presença dele. Então ele era o vaso, ele era o condutor, como se fosse um médium. E ele falava. Claro que não é como... Talvez ele fosse um médium como o Chico Xavier que está aí atrás de você, ou de outros médiums também, né? Mas esses médiums, por exemplo, eles tinham a sensação, sabiam que tinha alguma entidade falando através deles. O Krishnamurti não, era como se ele incorporasse de verdade aqui na Terra uma entidade dessa muito poderosa. Provavelmente Entendeu? ele tinha. E se ele não tivesse nesse estado de presença, em que o passado não está presente, em que a gente não anseia pelo futuro, ele não conseguiria fazer esse trabalho extraordinário que ele fez a vida inteira. Quem nunca assistiu, quem nunca leu Krishnamurti, eu convido. Jiddu, com 2 Ds, Krishnamurti, procure na internet. Tem muito material dele, é muito interessante. Talvez você esteja entrando naquela dimensão que o Krishnamurti já entrou quando era mais jovem, uma dimensão de presença. Pois então, eu sinto que eu tô diferente, Márcio, esse ano foi de batalha emocional para mim. Esse ano foi terrível. Mas eu aprendi, né? Então eu tô assim, você fala dele assim, parece que, né? Então eu também tô tendo uns contatos também a mais com
Eu gosto muito de olhar o céu. De o quê? Olhar o céu. Olhar para o céu. De noite eu fico um tempão lá fora olhando para cima, então eu vejo coisas. Então eu sinto uma sensação diferente, assim, sabe? Parece que tá me conectando, ainda mais como meu mentor também é um arcturiano. Ah, eu vi, você falou para mim sobre os arcturianos, Sim, é né? arcturiano. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, ele é, nossa. Agora, se a gente olhar na constelação, nós estamos indo pro verão, então a gente não tem Arcturus, que é uma estrela de quinta grandeza enorme. Ela tá para baixo do nosso horizonte. Então agora vem as Três Marias, né? Então a gente não vai ver Arcturus, só no inverno. Mas eles vêm de lá. É um povo de cura, um povo inteligente que usa muita energia de cura mesmo, né? Eles têm muito ensinamento para dar, para oferecer, né? Então, meu mentor cósmico, que é o mentor que nasce com a gente, eles escolhem. Então, o que que é o teu mentor? É meio a meio, ele é 50% de você, né? Então, ele também é luz. E quando você vai acender uma vela, não precisa acender para ele já tem a luz dele. Tem que acender para você mesmo, né? Para você ter a tua luz. Ele te conduz, ele te auxilia, ele te intui, né? E você vai pedindo para ele. Então, o meu mentor, pelo que a médium viu, que ela consegue ver esse tipo, ele vem em forma de holograma, ele é um lindão, assim. É? É meio homem, meio uma mistura, assim, sabe? Então ele tem uma luz, assim, violeta que fica em cima dele, transmutando, assim, aquela energia violeta. Você conversou com uma médium que disse que você tinha... Sim, era uma minha médium, amiga, irmã. E ela É. falou que ela vê É ela esse... que vê o Marcelo, então a médium, ela é uma médium excepcional, assim, sabe? E ela consegue se desdobrar em outros planos muito rápido, assim, Que maravilha. Ela mora lá em São Bento? lá em São Bento. Ah, eu vou querer entrevistá-la também. Eu não sei se ela veio, não. Será que ela não viria? Acho Tá que bom, não. talvez não queira vir. Mas assim, você sente ele? O arcturiano? Isso, o teu mentor. Pois olha, quando eu peço para ele ajustar meus chakras, aí eu sinto, parece que tem um dedo apertando nos chakras, assim. Você tá brincando. E tanto é que eu peço que ele tá puxando na testa, eu sinto os dedos, eu peço para ele ajustar para mim. Você faz uma oração pra Eu ele. fico na frente, eu tenho um altar no meu quarto e tem um lá fora que é dos elementais da natureza, que tem um portal aberto dos elementais, né? Então eu fico lá, tô arrumando tudo, lá tá lindo. Vou te mostrar a foto depois, Mostra. né? E eu tenho no meu quarto também. Então assim que eu acendo a vela, eu sinto uma energia, minhas mãos movem sozinhas assim, sabe? Então eu tenho uma energia muito forte ali. Então eu sou uma pessoa muito protegida espiritualmente. Eu tenho uma proteção muito grande, meus guias são muito fortes, né? Tanto é que quando eu vou na Umbanda, toda vez que eu vou na Umbanda, eles sempre me chamam para trabalhar dentro do terreiro, mas eu não quero ainda nessa vida, né? Porque eles falam assim que eu que estou fazendo, que eu não fui lá ainda trabalhar. Eu falei, porque acho que não é hora ainda, não tive o chamado para nada. Então eu sinto o meu mentor não como eu gostaria ainda, mas eu não posso ter a pressa. Que a pressa, a minha ansiedade vai atrapalhar tudo. Ela atrapalha, bloqueia, né? O que está acontecendo agora? Os meus ouvidos eles estão buzinando 24 horas por dia. Um zumbido. 24 horas. Que nem agora eu tô falando com você, tô com o fone, eu tô escutando meu zumbido. Já todos eles me falaram que, na verdade, é um ajuste da comunicação, da psicofonia, né? Porque eu tenho certeza que se eu for agora fazer uma audiometria, não vai aparecer nada. Porque eu acho que é da pineal, sabe? Então, eu acho que tem um ajuste de energético. Então, quando tem a ressonância Schumann, que vem da Terra, quando ela tá muito forte, então ela tem um pico muito alto também. Então, eu acho que tem um mentor, alguma coisa está querendo ajustar, né? Ou então são meus guias querendo trabalhar e não estou dando acesso a eles. E todo esse despertar você teve depois do Marcelo. falecimento do Marcelo. Sim. Até então você não tinha interesse nisso. Eu gostava, mas eu deixava quieto. Você não deixava pra lá. Deixava pra lá. Mas eu sempre acreditei. Então, Então, na verdade, é como eu falei pra você. Então, quando ele morreu, abriu portas pra mim, pra eu evoluir em alguma forma ou outra. Eu não sei o que é ainda, mas vai chegar. eu tenho certeza. Sim, eu tô sentindo que vai vir algo muito bom pra mim, mas eu não sei o que é. Algo bom. Porque eu sou amor, eu sou uma pessoa muito legal. Tipo assim, eu sou. Então, eu acho que eu mereço coisas boas também. Eu tenho certeza que sim. Amar e ser amada, principalmente. Se você agora no finalzinho aqui da nossa entrevista, tivesse que dar alguma mensagem para alguém, não para alguém especificamente assim, mas para as pessoas Para que um estão todo. aqui, para todo mundo,
que é uma lição que você acha que... Você não precisa responder agora. Aham. Pode pensar um pouquinho, sentir, que você acha que pode ser importante para as pessoas ouvirem. Olha, olha, pessoal, Use o seu tempo, não tem problema. é tudo aquilo que eu já falei, assim. Eu não vejo outra coisa. Eu acho que as pessoas têm que olhar mais para dentro de si. Se elas olharem mais para dentro de si e buscarem mais a força do universo, elas vão até deixar de tomar os remédios que elas tomam todos os dias, né? Porque tem muito ataque também mediúnico, tem muitas pessoas médiums e elas acham que estão doentes, mas elas não estão doentes. Então, essa mensagem é mais para as pessoas que estão agora nessa fase difícil, que muitas pessoas vão perder vidas no ano que vem. Você Vão acha se matar. isso? Uhum, Você acha? uhum. Por pressão. Então, busquem o conhecimento. Primeira coisa. Buscar o conhecimento. Porque se você é conhecedor de você mesmo, as coisas não te afetam. Porque daí você tem uma visão diferente também da vida. E você começa a olhar tudo diferente. Tudo. Inclusive as pessoas que estão ao teu redor. E assim, se você pedir para o teu mentor, os teus guias, ou sabe lá para quem você pode pedir, para quem você quiser, afastar as pessoas que não te agregam, ela automaticamente vai sair da tua vida. Eles vão limpando o teu caminho para você seguir em frente, mas você tem que se descobrir. Saber quem você é. É a mensagem que eu dou. E se acontecer qualquer dificuldade, não desista nunca, jamais. A vida está aqui. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu só não sei o quê, mas eu vou fazer. Maravilha. Cíntia, muito, muito, muito obrigado por ter vindo aqui. Ai, gente, eu Né? que agradeço. Você muito bom. é minha quarta entrevistada, sendo que a primeira entrevista, que foi uma entrevista maravilhosa que eu fiz com 2 irmãos, infelizmente, tecnicamente, eu não consegui gravar eles. Que Eu pena. consegui gravar a filmagem e o som do celular. Talvez eu use, mas assim, foi uma entrevista bem legal. Mas você é a quarta entrevistada, estou muito feliz. Agradeço muito você ter vindo aqui. Eu agradeço Viu? muitíssimo também. A minha irmã que me colocou no meio, que eu não A ia... Stephanie. A Stephanie. Foi, Quer mandar um beijo para quem você quiser aqui? vou mandar um beijo aí para Para quem? todas as pessoas que gostam de mim. Tá bom? Que é primeiro a sua família, Minha família. seu filho. É os de sempre. Tá Um bom? beijo para todos. Beijo para todos que conhecem você, seus amigos. E Tá muita bom? energia eu tenho energia para doar para quem precisa. E para aqueles que não estão presentes aqui. Ah, meu Deus. Eles estão tão bem. Eles estão muito bem. Os que eu sei. Né? Então, um beijo para Para todos. todos eles também. E não vou dizer logo, mas porque o espiritual tem um tempo diferente do nosso, né? Então, logo a gente se vê. Sim. No tempo deles, o nosso é diferente. Tá bom. Cíntia, muito obrigado. Tá De bom? nada, Márcio. Obrigado mesmo. Ai, gente. Então, pessoal, Isso aí, beijos. que foi mais uma entrevista com a Cíntia Franck. Muito obrigado pela audiência. Um abração e vou pedir para quem estiver aí no YouTube, quiser dar um likezinho, quiser se inscrever no canal, parece-me que isso é uma coisa que ajuda quem tá... Eu digo parece-me porque eu não entendo nada de marketing digital, vou ter que aprender direitinho, né? Mas... Então é isso, inscreva-se, dê like e compartilhe se você gostou, tá bom? Um abração para todo mundo. Fiquem bem. E aí, o que você achou desse novo episódio do Marvels Talks? Muito legal, né? Profundo e leve ao mesmo tempo. Então, se você gostou de verdade, por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e também no canal de cortes do Marvels Talks. E aqui na tela tem links de outros vídeos bem legais que eu separei para você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Até lá.